CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, porém antes leremos o Evangelho e faremos a prece. É o capítulo 1, não vim destruir a lei. Jesus, item 3, não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que as leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua inspiração e a permissão para evocarmos em Teu nome os nossos benfeitores espirituais, o altivo, diretor da nossa casa, a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP. Em nome desses irmãos, em nome de Eurípides Bassanufo, patrono desse estudo, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no item 2. É um item, né? Não é uma pergunta. Que ele vem falar do ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Nós falamos bem devagarinho semana passada, né? Tudo isso aqui. Estamos aqui já nesse parágrafo, mas dir-se-á, é aqui que a gente está, ou a experiência? Qual parágrafo que nós paramos? Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte... Então vamos lá. A experiência, acharam aí? Ó, primeiro parágrafo, segundo no terceiro parágrafo. A experiência nos ensina, acharam? Que no momento da morte, o perispírito se desliga mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para sua situação. Não acredita estar morto, sente-se vivo. Vê seu corpo ao lado, sabe que lhe pertence e não compreende que dele esteja separado. Este estado dura enquanto houver um elo entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não estou morto. E acrescentava: entretanto sinto os vermes a me roerem. Ora, certamente os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito. Roíam apenas o corpo. Mas como a separação do corpo e do perispírito não era completa, daí resultava uma espécie de repercussão moral, que lhe transmitia a sensação daquilo que se passava com o corpo. Repercussão talvez não seja a palavra certa, porque poderia levar a acreditar num efeito muito material.
Era muito mais a visão do que se passava com seu corpo, ao qual seu perispírito prendia, que nele produzia uma ilusão que ele tomava como realidade. Desse modo, não era uma reminiscência, já que durante sua vida ele não tinha sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se desta forma as deduções que podemos fazer dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e a transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso. Estando morto o corpo, nada mais sente, porque nele não há mais espírito nem perispírito. O perispírito liberto do corpo experimenta a sensação. Porém, como ela não lhe chega mais através de um canal limitado, torna-se geral. Ora, como o perispírito é apenas um agente de transmissão, visto que é o espírito que possui a consciência, daí resulta que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais o que o corpo quando está morto. Da mesma forma que, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação penosa. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Sabemos que, quanto mais eles se depuram, mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se conclui que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Entenderam? Li direto, né? Então vamos lá. A gente viu bem devagar, repetindo, semana passada, que, como está escrito no primeiro parágrafo aqui, para a gente entender o que a gente acabou de ler. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira, é pelo menos a causa imediata. Ele não é a causa da dor. Ele é o primeiro a sentir. Quem sente é o espírito. Então, tudo que o espírito quer passar, ele transmite através do perispírito e o corpo físico obedece. E o contrário, todas as sensações que o corpo físico percebe, passa para o perispírito para chegar no espírito. Quando você desencarna, dependendo de cada um, da ligação que tinha com o corpo, ele vai continuar jungido ao corpo, mais ou menos tempo. Mortes brutas, ele vai falar ali na frente. Alguns demora mais a liberação, essa libertação do espírito, ou melhor dizendo, do perispírito do corpo físico. O espírito fica aturdido, ele não sabe o que aconteceu. Quando meu pai desencarnou, e foi um assassinato, eu depois perguntando ao guia lá da casa, o doutor Herman respondeu que ele permaneceu alguns dias jungido ao corpo. E no momento em que estava o corpo lá no chão, que ficou lá, ele via as pessoas, ele via aqueles que foram a causa da morte dele, os assassinos. E foram lá ver. Diz que o criminoso sempre volta ao lugar do crime, né? Estavam lá. E ele muito aturdido. Ele passou um período difícil, né? Então, olha o corpo no chão. Se vê vivo. Olha que loucura. O que foi que aconteceu comigo? Eu estou ali, eu estou aqui. O que está acontecendo? Pô, esse camarada aqui que me agrediu, ele está aqui, o que ele está fazendo aqui? Até ele entender, pode demorar dias, pode demorar semanas, meses, anos, depende de cada um. Quando uma pessoa amputa um membro qualquer, ela sente coçar, ela sente falta do membro. Nós falamos semana passada. Isso é uma reminiscência, é uma lembrança que ela tinha do corpo. Do pé tem até que tomar remédio. Todo mundo que amputa membro, o médico dá um remédio para que não tenha, diminua essa repercussão, porque ela sente o pé coçar, ela sente o membro coçar, sente dor no membro,
mas o membro não está mais ali. Mas aí é reminiscência, é lembrança. No caso que ele colocou aqui de alguns suicidas, alguns sensuais, que ficam presos ao corpo, a força da natureza expulsa o espírito dali. Mas a referência dele é o corpo, ele só viveu do corpo. Se ele só viveu do corpo, a referência é o corpo, é a primeira referência dele. Depois vem a casa. Normalmente as pessoas voltam para casa, não? A referência dela é a casa. A gente sai daqui, quem não gosta de ir para casa? Tomar um banho, descansar. É o nosso refúgio. Mas o primeiro refúgio é o corpo. Agora eu estou no corpo. Sair daqui eu vou para minha casa. Mas se você está fora do corpo, qual é a tua casa? É o corpo físico. Ele quer ir para ali. Se ele tem conhecimento, ajuda muito. Se ele tem conhecimento e méritos, ajuda mais ainda. Agora, todos estão amparados pela lei de Deus, todos. Quem viveu somente a vida material vai se surpreender com a vida espiritual. Ela não vai saber o que está acontecendo. Daí, essa perturbação. A gente sempre vai passar por um momento de perturbação. De alguns minutos a meses. Depende, novamente dizendo, de cada um, como cada um viu a vida. Como ela viveu a vida no corpo físico. Apego à vida material. Hã? Apego à vida material. Apego à vida material. E o suicida que ele colocou aqui, qual é a cabeça do suicida? Tirando aí a perturbação, a doença, uma opção de coisas que tem aí. Ele pensa assim, eu vou acabar com esse problema. Vou acabar com a minha vida, acabo com o problema. Vai acabar tudo mesmo. Não pensa em mãe, em pai, em parente, nada. Vou acabar com tudo. Aí não acaba. Ele se vê vivo. Poxa, estou vivo ou eu estou morto? O que foi que aconteceu comigo? Aí volta lá. Olha o Camilo contando ali a situação dele no túmulo. Ele sentindo o cheiro fétido da podridão do corpo. Ele tropeça no monturo, era pau pré-cova. Ele se vê ali num lugar lamacento, mal cheiroso. É aquela água que sai do corpo físico, né? Sai feita uma lama. Ele passou por tudo aquilo. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu comigo? Passava a mão na cabeça, eu dei um tiro. Eu quero o médico. Cadê o médico? Ficou apavorado. Eu preciso de um médico. É uma presa fácil de espíritos maldosos que vê aquela situação, domina facilmente e leva. Foi o que aconteceu com um determinado espírito que nós atendemos aqui, que estava há 2000 anos preso, desde a época do Cristo. Ele se suicidou e foi pego por uma falange de espíritos e estava preso lá. Pô, é tempo, né? Pra gente é tempo. Um outro há 2400 anos. Como é que estava a cabeça dele? Perturbada, da mesma forma do que no dia que ele se suicidou. Perturbada, complicada. Então isso que a gente está fazendo aqui, vocês saíram de casa, vieram de longe, eu também saí da minha casa para falar da doutrina espírita, para divulgar. Isso aqui é muito importante para nossas vidas, porque isso aqui é real. Nós vamos passar por isso. Isso vai poupar grandes dores, vai tirar da nossa mente a ideia do suicídio, por exemplo. Vai fazer com que quando a gente desencarne, a gente saiba e morrer. Para onde que eu vou? Para minha casa? Não. A gente tem uma casa espírita, vamos vir para cá. Vamos pedir ajuda. Então, o conhecimento, ele é muito importante. Mas o mais importante são as questões morais.
a nossa vida de relação, como ela foi vivida por nós. Alguma pergunta? Passei aí alguma coisa que... Mas dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito através do perispírito, assim como as sensações desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a uma, deve ser-os igualmente a outras. Sim, sem dúvida, relativamente àquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe causa impressão alguma e, todavia, há nele sensações íntimas de um encanto indefinível, de que não podemos fazer a menor ideia, porque somos, a esse respeito, como cegos de nascença. Diante da luz, sabemos que isso existe, mas através de que meio? Aí cessa a nossa ciência. Sabemos que possui percepção, sensação, audição, visão, e que estas faculdades são atributos do todo ser, e não como no homem, de uma parte do ser, mas ainda uma vez, através de que intermédio? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos explicar, porque nossa linguagem não é feita para exprimir ideias que não possuímos, precisamente como a linguagem dos selvagens não possui termos para exprimir nossas artes e nossas doutrinas filosóficas. Então vamos lá. Aí já está falando do espírito superior. Jesus é um espírito puro. Hoje é um espírito puro. Jesus tem perispírito? Sim. Não, o teu sim aí é com dúvida. Você respondeu para mim assim, tem? Meio inseguro. Jesus tem perispírito. Ele acha que não. O perispírito não é só uma interface? Ele não precisa dessa interface entre corpo e espírito. O espírito só tem essa função, né? O perispírito é o corpo do espírito. Ele jamais se separa do espírito. Ele vai ficando cada vez mais diáfano, cada vez mais quintessenciado. Quando a gente chega aqui no Medicina Espiritual, nós vamos mostrar aquelas camadas do perispírito. O duplo etéreo, o corpo mental inferior, o corpo mental... O corpo mental é inferior, médium, superior e sublime. Inferior, médio, superior e sublime, 4. Mais o duplo etéreo, 5. São as camadas que você tem. Então, Jesus, como espírito puro, ele tem perispírito. Só que o perispírito dele é muito sutil, não se compara ao nosso, é muito mais sutil. Por isso que ele não tem a percepção aqui das coisas da Terra só se ele quiser. Ele tem outras percepções, mas ele tem perispírito. Não tem espírito sem perispírito. Como é que ele ia reencarnar? Como é que ele ia encarnar se ele não tivesse perispírito? Como é que ele ia aparecer alguém sem perispírito? Fala. O nosso perispírito é exatamente parecido com o nosso corpo material, né? Braço, perna, cabeça e tal. Eu acredito que, por mais que Jesus tenha um perispírito mais sutil do que o nosso, ainda assim o nome é perispírito. Por exemplo, digamos que ele não tenha os braços e as pernas como nós conhecemos. Pode ser, de repente, só uma luz, uma aura, de repente, como se diz. É como ele quiser se apresentar, né? Quando Eurípides Barçanufo encontrou Jesus no fio, Jesus normal? Normalmente, como nós. Então, ele tem perispírito, porém muito sutil. Quanto mais materializado é o espírito, mais materializado é o perispírito. Tem espírito que passa por nós, só falta empurrar a gente, esbarra, de tão pesado e tão grosseiro.
Então, ô Soresine, o perispírito vai se tornando sutil com a elevação do espírito, cada vez mais. Ele nunca perde o perispírito. Agora, como é que é esse perispírito de Jesus? A gente não sabe, né? A gente está estudando o nosso ainda, a gente só sabe que tem, né? Como é que é a sensação, a felicidade desses espíritos? Pô, a gente não sabe. Para baixo a gente sabe. Para cima fica difícil, vai demorar um pouquinho, né? Entenderam? Então é isso que ele está dizendo aqui. O segredo de tudo está no perispírito. Ali é que a gente guarda tudo, vai guardando toda a nossa bagagem de conhecimento, fica gravado ali. É do perispírito, é como se fosse o cérebro. O cérebro está gravado o que eu aprendi nessa vida, mas o aprendizado é do espírito. Daqui a pouco o cérebro morre com o corpo físico, mas fica gravado aqui no perispírito. Mas quem sabe é o espírito. Está difícil isso, Carlos? A nuvem é. Ao dizer que os espíritos são e outra coisa, a sensação nós já vimos lá, mas ele falou aqui de novo. A sensação, a percepção está em todo o espírito. Ele percebe como um todo. No corpo a gente tem a audição, tem a visão, os olhos, os ouvidos, o paladar, na língua. Isso tudo está no espírito, é a percepção do espírito como um todo. Então não era para o espírito reclamar que dói a cabeça ou dói o pé. Aí é a reminiscência, porque a percepção da dor está nele, ele está ligado ali ao corpo. De novo, todo trabalho com suicida a gente faz ele regredir aqui no nosso trabalho, para ele se ver como espírito, porque ele não sabe muitas vezes se está morto ou se está vivo. E ele acusa a Deus, acusa a todo mundo pelo seu infortúnio. Mas quando ele relembra, tem a sua memória integral de volta, ele vê que ele é o causador da sua própria dor. Aí ele começa a entender, ele começa a lembrar de outras vidas, ele começa a se ver como espírito imortal. Porque até o momento que ele chega ali, ele não sabe. Muitas vezes nem que morreu. Como que eu não morri se eu tomei veneno? Aí dói. Ele está sempre com a sensação da dor, está ligado ali. Ele não parou nem para pensar se morreu ou não. A Dona Ivone conta um caso muito interessante, lá do espírito, que ela ficou lá numa casa, num quarto lá que ela alugou. Ela estava estudando, contando no Memória de um Suicida. Memória não, no Devassando. E ela escuta sempre um barulho, solta um barulho. Até que ela pede para ver, ela vai lá no sótão e ali ela vê um espírito deitado numa poça de sangue, gemendo. Ela escutava os gemidos, ela escutava o barulho. Só que ninguém escutava. Até ela ir lá, ela perguntou pro dono lá da pousada se alguém tinha morrido ali. Falou que não. Não. Aí depois ele lembrou, o dono, quem construiu isso aqui, acho que era um alemão que veio para cá, ele se suicidou. Acho que ele se suicidou aqui. Tá bom. Aí a Dona Ivone vai lá, vê o espírito deitado numa poça de sangue, gemendo de dor. Já tinham se passado 10 anos. 10 anos. Ela até diz, não foi à toa que eu fui ali. Ela ia para lá, ela lia o Evangelho, ela estava escrevendo, escutava o barulho, foi lá ver o espírito. E ali ela ficou um ano. Foi um ano, né? Ou mais, um ano. Conversando com o espírito, indo todo dia cuidar orando por ele.
pedindo a Deus por ele. 1 ano, diariamente. Até que ele foi retirado dali. Foi levado. Agora vocês vejam. Aquele espírito que estava lá há 10 anos, ele estava morto ou ele estava vivo? Depende do ponto de vista, né? Pois é, para ele, estava vivo, estava sentindo dor, precisava de médico, precisava de socorro. Ele nem sabia que o corpo foi enterrado. Ele estava sentindo a dor. A lembrança da dor. A lembrança da dor. Ele não conseguia sair, isso eu não lembro. Ele não conseguia sair. Ele ficou deitado lá no sótão. Lá no sótão. Ficou deitado lá no sótão. É umas coisas que você conta aí fora, vão te dar um tarja preta, né? Ainda bem que em casa não tem sótão. Como nós falamos ontem. Aí você sabendo dessas coisas, você vai num lugar, você se sente mal, tem alguma coisa aqui. Tem algum espírito aqui. Né, que não quer sair daqui. A gente não atendeu aqui um endereço que o espírito estava ali há quase 500 anos na casa. Aí a gente conversou com ele. A pessoa já morreu. Cadê seu marido? Não, subiu, não quer mais saber de mim não. Teus filhos também não. Então o espírito está vivendo ali aquele momento. Não sei dos meus filhos, cada um tem a sua vida. Estava vivendo aquele momento. Quase 500 anos, pô. Você veio de onde? Eu vim de Portugal. O espírito falou que veio de Portugal, era uma mulher. Estava apegada ao lugar. A moça aí, a médium aí, a Dilane, ela viu a avó lá, já tem uns anos que ela desencarnou. Não me lembro quanto tempo. Lá na roça, cuidando da roça, cuidando lá do galináceo, das ervas, atendendo ainda, que ela atendia com remédio, com chá, atendendo o espírito que ia lá pedir chá. Falou, vem para cá, minha filha, muda para cá. Os ingratos venderam tudo, tem uns, como é que ela usou a palavra? Não foi intruso. Vou falar a palavra intruso, mas usou uma palavra que significa, tem uns intrusos aí, mas usou outra palavra, que eu não sei nem quem é. Então aí ela estava lá, cuidando do roçado, plantando, colhendo, levando a vida dela. Aí a Dilane falou, vamos sair daí, vovó, vamos embora, vamos lá para o centro. Não vou não, vou ficar aqui, vem você para cá. Então, tá tudo aqui, do mesmo jeitinho, tem que cuidar disso, porque eles abandonaram. Os ingratos abandonaram tudo, olha a cabeça do espírito. A dona Ivone conta também uma situação interessante do Pedrinho, que morreu de câncer, só que o parente dela, que era médium, estava com um problema sério no estômago. Já tinha ido em tudo quanto é médico. Quando ela foi lá, ela viu que era espiritual e viu o espírito deitado lá. Então, mandou ele ir para o médico mesmo, deu uns passos dele, só melhorou quando o espírito saiu dali. Então, no lugar de uma casa nova, ele estava com a horta dele ali. E o interessante, ela narrando, tinha um galináceo, ela fala galináceo, né? Então tinha galo, galinha, como é que a couve, as imbiras penduradas, galinhas ciscando. Não, ele tinha lá um pé de giló, estava tudo meio abandonado, ele deitado numa esteira no chão sujo. Ele reclamou, olha aqui o que o fulano fez comigo. Ele viu que eu estava doente, veio aqui, levou tudo meu, só deixou essa esteira aqui para mim.
Estava revoltado com o dono de uma quitanda que ele estava devendo e não pagou. O dono da quitanda foi lá e viu, esse cara vai morrer, eu vou levar para mim. Esse pessoal, pão duro, né? Levou tudo dele. Ele não foi justo, estava reclamando do fulano. E só saiu de lá quando apareceu um terceiro espírito que comprou a chácara dele. Interessante, né? Eu já contei essa história. Só quem contou foi a Dona Ivone. Eu repito toda hora porque ela é boa. Só saiu quando, vou pagar muito bem. Então a tua casa ali vale 1 milhão, Carlos. Eu vou pagar 3 milhões na tua casa porque eu quero aquele lugar especial para mim. Carlos, 3 milhões, né? Então ele ofereceu uma quantia bem superior ao que valia. Ainda perguntou a Dona Ivone. Dona Ivone foi cativando ele, visitando ele diariamente. Como é que vai? Foi tomando confiança. Aí foi e perguntou para ela, esse senhor quer comprar? Ele contou lá a história dele. O que a senhora acha? Eu acho que você deve vender, um bom dinheiro. Com esse dinheiro a gente leva para o hospital e vai sobrar um trocado para você comprar uma outra chácara num lugar melhor do que essa. Aí ele foi e vendeu. Aí foi para o hospital. Vocês lembram, né? Lembra, Márcio? Já contou essa história. E o engraçado é que ela pergunta para o espírito que comprou, poxa, mas isso é enganar, né? Não tem dinheiro aqui, não existe dinheiro, você enganou a ele. Você, mas aqui também não tinha terreno nenhum, também não tinha nada. Aí você vê o apego do espírito, aí o espírito sofrendo ali, a sensação. Estava há quanto tempo ali, há quantos anos, sentindo dor. E para ele, foi ontem. Para aquele que estava 500 anos, foi ontem. Para o outro que estava lá que se suicidou, foi ontem. Estava ali há quase 2000 anos preso, foi ontem. Para o espírito, foi ontem. Pois é, está vivendo aquele momento ali, 500, 600. Você anteriormente, lá atrás, mencionou que, de qualquer maneira, todos vão passar por um momento de perturbação. E aí, fica a dúvida, ainda aqueles que, não vou nem me referir especificamente espírita, né? Mas aquele que veio trabalhando, que foi, sabe sobre a reencarnação, né? Que é espiritualizado, que ele está se preparando, ele vem se preparando, sabendo que ele está no momento de transição dele, de partida. Ainda assim, esses também vão passar pelo momento de perturbação. Sim. Varia? Depende. Depende. Tudo depende. Sim, não, mas eu digo o seguinte, porque a pessoa que está se preparando para isso, ele passa a ter um desafio. Mas quem é que transfere? Nós estamos estudando uma obra do André Luiz chamada Obreiros da Vida Eterna. Estudando devagarinho. Não chegou ainda no capítulo em que ele vai tratar do desencarne de alguns espíritos. Um desses espíritos é Adelaide Câmara. Os 5 tinham merecimento, 4 ou 5 espíritos, todos eles tinham méritos. Adelaide Câmara é a aura celeste. Ela mesma cortou os laços e foi embora com o Dr. Bezerra de Menezes. Tinha um católico, tinha um protestante e tinha um espírita. Eram 4, católico, protestante e 2 espíritas, Adelaide Câmara. Os 4 tinham méritos. Aí a mesma equipe foi socorrer os 4. A mesma equipe.
O que deu mais trabalho foi o espírita. O desencarne de Dimas. Palestrante gosta de falar de Dimas. E o Dimas só conseguiu se desprender minutos antes do caixão descer à sepultura. Que até então ele estava ligado ao corpo. E era espírita. E era bondoso. Conhecia. E o que prendeu o Dimas ali? A família. Apego à família. E a família chorava, gritava, e ele queria ir para junto da família, voltava para o corpo, e não estava naquela agonia. E os guias, todos eles ali, apostos para ajudá-lo, mas não conseguia tirar do corpo. Então, Carlos, varia muito do psiquismo de cada um. O Ernesto Bozano, o patrono aqui do nosso estudo do Livro dos Médiuns, pesquisador, espírita dos fenômenos mediúnicos, ele escreveu vários livros. Um deles, que você devia ter ali, eu já pedi para comprar, mas tinha ali, chamado A Crise da Morte. Ele pegou vários casos ali do momento da morte. Aí tem um caso lá, eu já contei também algumas vezes aqui, que a pessoa conhecia a doutrina espírita e ela disse assim: eu não vou passar pela perturbação, eu vou morrer, eu vou ver como é que é a morte, eu não vou dormir, eu vou ficar de olho bem aberto para ver o que é morrer, como morre, como passa tudo. A cabeça da dona. Tudo bem, estava doente, estava mal, estava com o pé lá, mais lá do que cá, né? E de repente ela escuta umas vozes no quarto. A fulana era, como é que chama? A fulana, diz o nome dela, a fulana era um tanto quanto exótica. Aí ela chega perto: vocês estão falando mal de mim, é? Só eu sair daqui exótica? O que vocês estão falando de mim? E as duas continuaram a conversar. E estava no quarto dela, já tinha saído do quarto. Ela volta para o quarto e lá estavam as duas. Ela olha para a cama: ué, que manequim é esse que está sobre a minha cama? Quem é que está deitado aqui? Aí uma das amigas vai lá, puxa o véu que cobriu o rosto, ela leva um susto. Ela vê o corpo ali. Morri. E agora? Aí começa, né? Cadê o anjo da guarda? Cadê os protetores? Diz que tem que vir protetores, eu não vi ninguém. Cadê meu protetor? Cadê o meu protetor? Não tem ninguém, eu estou sozinha. Morri. Aí aparece lá o guia. Estou aqui. Ela: mas por que eu tive que chamar? Não, você quis fazer tudo sozinha, a gente deixou. Você quis fazer tudo sozinha, mas a gente estava aqui, esperando você chamar a gente. Aí é até engraçado mesmo, é engraçado. E já estava perto do enterro, já vamos botar lá para levar para o caixão para enterrar, estava perto. Naquela época eu ficava em casa, né? Lá na cama. Então, ela morreu e nem viu que morreu, e dormiu profundamente. Dá um sono também, é comum esse sono. Você vai dormir, você dá uma dormida, depois você desperta, normalmente desperta perto do enterro, os normais. Agora, tem aqueles que não vão para regiões umbralinas mesmo, difíceis, não assistem o enterro, tem coisas complicadas, tem de tudo, depende muito da pessoa, viu, Carlos? Muito da pessoa. Quem trabalha na desobsessão vê uma opção de coisa, pergunta, pode perguntar: como é que você morreu? Acompanhou o seu enterro? Muitos acompanham. Não acompanham. Eu acho que para a morte material, ainda mais quando é doente querido, a gente nunca está preparado 100%, independente de qualquer coisa. A gente sempre tem aquele egoísmo de: poxa, não era para ter acontecido. Qualquer época, qualquer fase. Né? Então vamos mais um pouquinho.
Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não tem analogia neste mundo. O mesmo não se dá com aqueles cujo perispírito é mais denso. Estes percebem nossos sons e odores, não porém através de uma parte limitada de sua individualidade, como quando estavam vivos. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser e lhes chegam assim ao sensório comum. Então, quando ele fala isso, ele diz só dos espíritos superiores, porque os mais materializados participam da gente para comer na mesa, à mesa, sente os odores, os sons, dança. Você vê ali um grupo dançando, tem um monte de espírito dançando com ele. Dança. Como nós falamos semana passada, choveu, ele corre da chuva, que ele não quer se molhar. Tem medo do trovão. Tem medo do fogo. Aí foi para debaixo da marquise. Não consegue entrar porque a porta está fechada. Tem tudo isso. Sente frio. Para sentir frio, foi para debaixo da tua coberta, né? E quando a porta, a cancela está levantada, a porta está escancarada, o lar das pessoas, pessoas invigilantes, que não fazem o culto cristão no lar, que há muito problema dentro de casa, esses espíritos invadem, não tem proteção. É comum ver uma porção de mendigo dentro da casa bonita. Ali está aberto. Ninguém liga para nada, ele entra. Opa, encontrei um abrigo aqui. Quantos lares luxuosos, mas com muita dor. Eu estou lendo agora, terminando de ler aquele livro da Alcione, Renúncia. Que história bacana. Agora eu estou vendo com outros olhos, né? Aí ela, quando ela reencontra lá o pai, ela sabe que é o pai dela, né? Descobre toda a trama que foi feita com a mãe dela, mas ela vai lá ajudar. Ela diz assim, que o pai era muito rico. Como é que as coisas acontecem? Foi trabalhar na casa do próprio pai, como empregada, né? Empregada doméstica, foi trabalhar lá, governando. Ela diz assim, que o pai era muito rico, ele saiu da França para os Estados Unidos. Naquela época era um sonho ir para lá, para plantar, ele trabalhava muito, a esposa tinha morrido, quer dizer, morreu ou não morreu? A esposa estava viva. Tramaram lá uma coisa para dizer para ele que ela morreu, e a outra acabou casando com ele. Mas a cabeça dele estava sempre na esposa que ele amava. Então a vida foi muito infeliz. Teve uma filha, mas uma vida muito infeliz. Aí ela diz assim, uma casa tão bonita, tanta riqueza e tanta infelicidade. Os dois brigavam, discutiam o tempo todo. Eu vi ontem, eu falei para vocês aqui, que estudando Memória do Suicida no domingo, eu vi uma coisa que eu não tinha visto ainda. A expiação da riqueza. O Jerônimo voltou com a expiação, passar por uma expiação com a riqueza. Então, quando esses espíritos desencarnam, dependendo do valor que ele deu à vida material e à vida espiritual, ele vai ficar paralisado ali anos, séculos até milênios. Até milênios. Tem um livro ali chamado Falando a Terra, tem ali. Acho que é Falando a Terra. Perguntar para o Carlos ali, o Carlos vai voltar. Esse livro conta várias histórias de vários autores, através do Chico. Não tem um livro ali chamado Falando a Terra, Carlos?
um livro chamado Falando a Terra, ali na livraria? Que eu saiba, não. Que eu lembre, não. Só se acabou, porque eu vi ali no outro dia. Enfim, depois você pode pedir mais. Tem uma história ali que o Espírito fala assim: eu sempre quis ser repórter. Então aqui no mundo espiritual, eu sou repórter aqui no mundo espiritual. E ele corre atrás dos casos lá, e ele conta um caso. Ele foi visitar um grupo de espíritos que vivia isolado já há milênios, que usava uma roupa que não se usava na Terra, falava uma língua já extinta no planeta Terra. E eles viviam lá, do mesmo jeito que viveram na Terra. Do mesmo jeito. A comunidade lá deles. Os milênios se passaram e eles continuaram no mesmo lugar. Estacionados. Vocês estão vendo o que é cabeça de gente? A nossa cabeça é um universo extremamente complexo. Nós vamos dar muito mais valor, a gente vai ver o valor desses estudos, desses conhecimentos, quando a gente desencarnar. O quão bem fez a gente. Agora, é pegar todo esse conhecimento e transformar em ações. Não é ficar só na cabeça, transformar em ação. A gente se modificar. Acho que não vai dar mais tempo de ler, não. Não dá mais tempo, não. Ao dizer, vamos parar, vou voltar aqui, tá? Semana que vem a gente continua. Ao dizer, vocês ficam contando o caso, falando muito. Aí passou 1 hora. Essa noite lá em casa foi interessante, porque já estávamos deitados para dormir. Volta de meia-noite ali no ponto. Nós já pegamos sono. No mesmo instante, levantou eu e a minha esposa. Ela ouviu os passos dentro do nosso quarto. E eu ouvi, ela falou, você ouviu os passos? Eu falei, não, eu ouvi abrindo a gaveta. Ela ouviu os passos, e eu nitidamente, eu dei para o lado, ouvi abrindo a gaveta do lado da nossa casa. É isso aí. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo aos guias que evocamos e que nos sustentaram nesse momento de estudo. Muito obrigado. Muito obrigado a Jesus. Despeça-nos em nome da tua paz, Senhor, do teu amor, do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, é que pedimos a Deus a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.